Eu tenho quase certeza que a minha irmã de 17 anos tá grávida do meu cunhado. Sim, gente, do irmão do meu marido. E pra piorar, ele é casado. Eu vou voltar um pouquinho atrás pra vocês meio que entenderem por que eu acho isso. Bom, quando eu conheci o Marcos, meu atual marido, nós nos conhecemos por uma rede social e morávamos em cidades diferentes. Uma cidade vizinha, sabe? Era uma cidade vizinha da outra. Porém, era um bocadinho de chão. E a gente ficou um bom tempo assim conversando e tal, até que ele decidiu ir até minha cidade. Ele foi passar um final de semana lá na cidade e ali mesmo ele já me pediu namoro, já conheceu meus pais e tudo mais. Começamos um relacionamento à distância e logo decidimos que não dava certo, né? Um relacionamento à distância, porque a gente brigava bastante. E ele me convidou para mim ir morar com ele na casa dos pais dele, na cidade dele. E a princípio eu não queria, porque eu não ia ter privacidade. Minha mãe sempre falou pra mim que a pior coisa do mundo é morar na casa de sogro, de sogra e tal. Até porque minha mãe já morou, minha mãe falou que foi uma experiência horrível. Então eu tava com medo também de ter uma experiência péssima morando com meus sogros. Só que ele falou, não, vem, se você não gostar, não tem problema. A gente, sei lá, procura uma casinha, algo do tipo assim. Eu falei, tá bom. Fui morar com meus sogros, que por sinal foram um amor de pessoa comigo, me trataram muito bem. Então, não tenho que reclamar, graças a Deus. Tive uma experiência diferente da minha mãe. Quando eu conheci o irmão dele, o meu cunhado, o irmão dele já namorava. E ele morava também lá com os pais dele. Passou pouco tempo que eu tava ali morando, né, com os pais dele. Eu, e o meu marido decidimos que a gente ia arrumar um cantinho pra gente. Até porque aqui em casa que é casa. Eu queria mais privacidade e tal. Às vezes eu queria fazer uma coisinha só pra mim e pra ele. Não tinha como, porque, né, sempre tava lá o irmão dele, os pais dele e tal. Decidimos ir morar sozinhos e isso nós fizemos. Passou basicamente 1 ano e pouquinho. O irmão dele também saiu de casa. Foi morar com essa menina, na qual ele já namorava. A gente fala casar porque, né, mora junto e tal, pra gente já casar. E depois que eu fui morar sozinha com meu marido e tal, a minha irmã, ela ia lá pra casa pelo menos umas 2 vezes no ano. Então ela ficava lá quase 1 mês lá em casa. Isso no máximo 2 vezes no ano, sabe? Ela sempre ia 1, 2 vezes. Até que teve um dia que minha irmã tava aqui em casa, passando os dias aqui em casa, normal, como ela fazia todo ano. E tava perto do aniversário da minha sogra. E geralmente a minha sogra sempre fazia uma festa, ou um churrasco, algo do tipo assim. Então não tinha problema levar ela. Mas dessa vez a minha sogra decidiu alugar uma chácara, gente, pra poder levar os filhos, sabe, as noras, enfim. E eu falei pra minha sogra que talvez não daria pra mim ir por conta da minha irmã, que tava passando o dia lá em casa. Eu não queria mandar ela embora, né, até porque ela não tinha nem passado 1 semana direito lá em casa. Então eu falei com a minha sogra falou, não tem problema, pode levar ela, vai ter espaço pra ela também, sem problema nenhum. Só que a minha sogra e a mulher do meu cunhado já se bicaram algumas vezes, porque a mulher do meu cunhado, ela é um pouco, sabe, nariz em pé. E minha sogra não gosta do jeito que ela fala e tal, então às vezes elas sempre se bicam, sabe? E ela não quis ir, falou que não iria, mas o meu cunhado, obviamente, iria. E o meu cunhado foi. A gente ficou basicamente uns 4 dias na chácara. Dentro desses 4 dias, eu já fui vendo, né, a aproximação do meu cunhado e da minha irmã. Mas não maldei, gente. Literalmente não maldei, até porque eles já se viram algumas vezes e tal. Só que nunca foram muito de conversar. Só que naqueles primeiros dias, tipo, nos 2 primeiros dias, eles estavam bem falantes, sim, um com o outro, sabe? Tava bem conversadeiro os dois. Eu dei uma estranhada, mas deixei pra lá. Primeiro dia foi muito bom, todo mundo bebeu, foi churrascada e tal. O segundo dia também. E quando eu acordei pra ir no banheiro, tipo, de madrugada, né? Eram basicamente umas 2, 3 horas da manhã. A minha irmã não tava deitada no colchão, que a gente deixou ali no chão pra ela. E ela não tava deitada. Quando eu fui no banheiro, aproveitei e fui procurar ela. Ela tava na sala com o meu cunhado. Cada um em um sofá, conversando. Não vi nada demais. Falei pra ela que já tava tarde e tal. Ela falou que já tava indo deitar. Eu peguei e fui dormir. Eu só sei que a minha irmã, gente, foi pra cama. Era quase 8 horas da manhã. Só que eu não moldei. Por que eu não moldei? Porque o meu cunhado, pra mim, na minha cabeça, ele não via maldade na minha irmã.
Só que, né, a gente não sabia que eles tinham ficado, que tinha rolado alguma coisa entre eles ali. Daí tudo bem, se passaram os dias, eles foram, né, se aproximando mais. Eu tava vendo que ela já tava, sabe, meio que alegrezinha, meio que encantada assim com ele. E eu já perguntei pra ela: vem cá, tu não tá de olho no fulano não, né, no meu cunhado, né? Ela falou: claro que não, para de viajar e tal. Tudo bem, fomos embora e tal. Até que minha irmã perguntou se podia ficar lá mais algumas semanas. E eu já estranhei. Por que que eu estranhei, gente? A minha irmã, ela ia pra lá. Mas quando ela começava a sentir falta da saída dela com os amigos dela, que ela já tinha costume, né, de sair, ela já queria ir embora. E aí ela queria ficar lá mais 1, 2 semanas, já estranhei. Mas beleza, eu falei pra ela que ela podia ficar e tal. Passaram-se poucos dias, né, que a gente tinha vindo da chácara. Minha irmã cismou que queria ir numa praça que tem perto da nossa casa, né, da minha casa. É bem movimentada a praça, às vezes fica um pessoal com som, né, de carro ligado e tal. E ela queria, porque queria ir lá. E eu falei pra ela que não iria e tal, porque eu não gosto, e é muita molecada. E ela queria ir, e ela falou: ah, então eu vou sozinha. Eu falei: tá bom. Até porque, gente, ela tem 17 anos de idade. Só que o que eu não sabia era que meu cunhado também estaria lá. E na verdade foi meu cunhado que chamou ela pra ir. Gente, meu cunhado, ele tem 28, 29 anos de idade, alguma coisa assim. E ela foi e tal, chegou em casa de madrugada. Eu não liguei, não perguntei, nem nada do tipo. Eu vi que ela tinha chegado bem, beleza. Passou, né, basicamente umas 2 semanas, ela voltou pra casa dos meus pais, pra cidade dos meus pais, né, que é na cidade vizinha, como eu falei lá no começo da história. Daí passou basicamente 1 mês e pouquinho. Minha mãe me ligou falando que ela tava estranha, enjoando tudo, com dor de cabeça direto, não queria sair do quarto e tal. Minha mãe achou, gente, que ela tivesse até com depressão, né, pelo fato dela só querer ficar deitada, só querer dormir. Até que agora descobrimos que a minha irmã tá grávida. E, gente, minha irmã tá grávida justamente de 3 meses e pouquinho, que foi o tempo da chácara. E outra, ela não quer falar para meus pais quem é o pai. Obviamente, ela não ia falar pro meu pai e pra minha mãe que não sabia quem é o pai, senão meu pai ia esganar ela. Mas ela sabe quem é o pai, porém, ela falou que não quer falar, que é uma coisa dela, que ela vai falar com ele particular e tal, que tem certeza que ele vai pagar, né, tudo direitinho da criança. E também, se ele não quiser pagar, ela vai cuidar sozinha, vai dar o jeito dela. Gente, eu não sei o que minha irmã tá achando. Eu acho que ela tá achando que ela vai ter um boneco. Entendeu? Acho que ela tá achando que ela vai ter um boneco. Porque na cabeça dela, ela tá criando uma fantasia que vocês não estão entendendo. Uma fantasia fora do normal. E aí, quando minha mãe me contou isso e tal, eu peguei, mandei mensagem pra ela e falei que queria falar com ela. Depois disso, ela começou a fugir de mim. Eu falei: você sabe o que eu vou falar, por isso que você tá fugindo e tal. Não venha me dizer que esse filho é de quem eu tô pensando. E ela simplesmente falou que nada a ver, que eu nem conhecia a pessoa. Só que o que me deu mais certeza que esse filho, né, que essa criança pode ser do meu cunhado, é porque quando eu fui comentar com a minha sogra sobre isso, sobre a gravidez da minha irmã, que ela não quer falar quem é o pai e tal, ele começou a ficar nervoso. O meu cunhado, ele tava na hora, ele começou a ficar nervoso. E ele começou a perguntar: mas como que ela não sabe quem é o pai, que não sei o que? Ou seja, minha irmã com certeza não contou nada pra ele, não falou nada com ele. Mas depois daquilo ali, com certeza ele deve ter ido falar com a minha irmã. Minha mãe falou que ligaram pra ela, ela saiu pra atender a ligação lá fora e tal, voltou chorando muito, falando que não queria mais a criança e tal. Logo depois que eu comentei sobre a gravidez dela com a minha sogra, né, que tava a minha sogra, meu sogro, o meu cunhado. Então, eu tenho quase 100% de certeza que esse filho é do meu cunhado. Se esse filho que minha irmã tá esperando não for do meu cunhado, vai ser muita coincidência. E sabe o que é mais engraçado? Eu comentei isso com meu marido falou que é impossível. Impossível, que o irmão dele nunca ficaria com a minha irmã. Só que, gente, quem me garante? Quem me garante? A minha irmã não quer contar, provavelmente minha irmã já deve estar apaixonadinha, né? Porque a gente sabe que adolescente, né? Isso, jovens, assim, garota muito nova, se apaixona muito rápido. Então eu tenho quase certeza que ela deve estar apaixonadinha por ele. Ele deve ter pedido pra ela não contar nada, porque ela não conta de jeito nenhum que é o pai. E ó, já tem, ó,
dias e dias que a gente vem tentando convencer ela, perguntando quem é o pai e tal, e ela não fala quem é, ela só fala que a gente não conhece, e ela também não quer ir mais lá pra minha casa. Eu chamei ela pra passar um dia lá em casa, ela também não quer ir. Então, pra mim, esse filho é do meu cunhado, sim. Mas me diz vocês, gente, o que vocês acham? Vocês acham que eu tô exagerando, né? Porque eu tenho, sim, vontade de chegar, conversar com a minha mãe ou conversar com a minha sogra. Porque, querendo ou não, é minha irmã e ela tem 17 anos de idade, ainda é uma de menor, querendo ou não. Só que eu tenho medo também de estar exagerando. Eu tenho medo de, tipo, ele não ser o pai e acabar afetando o relacionamento dele, o casamento dele. Então é por isso que eu ainda não falei nada com a minha mãe e nem com a minha sogra. Mas tudo indica que essa criança é do meu cunhado. Fala, galera! Bom, parando pra pensar assim, pra analisar, né, dar uma analisada em tudo que você falou, né, contou sobre tudo que veio acontecendo, sobre esse enredo todo, parece sim que ele é o pai, ainda mais pela atitude dele, né, de ter ficado nervoso na hora. Então, quem não deve não teme, né? E eu acho sim que você tem que pressionar a sua irmã. E eu acho que você não deveria contar pra sua sogra agora, mas eu acho que você deveria contar pelo menos pra sua mãe. Já que você e sua mãe têm um bom diálogo, uma boa relação, então eu acho que você deveria conversar com a sua mãe sobre isso, pelo menos pra sua mãe tentar ir conversando com ela, né? Que é mais fácil pra ela que mora com a sua mãe conversando com ela até ela se abrir e falar realmente quem é o pai. Porque se de fato ela tiver apaixonada, né, pelo seu cunhado, ela vai fazer o que ele pedir, entendeu? Eu acho que é melhor vocês juntas, né, pensarem numa solução pra vocês tentarem fazer ela falar realmente quem é o pai, ou então conversar diretamente com ele, entendeu? A gente não sabe, né, pode ser que ele mesmo conte ou não, né, mas eu acho que seria uma boa ideia, né, vocês também chegarem e conversarem com ele antes de pegar também e sair explanando isso pra sua sogra, né? E acabar chegando lá nele e no final o filho não ser dele. Mas tudo indica que é. Porém, eu acho que é melhor, antes de chegar na sua sogra, conversar com a sua mãe, até porque a gente tá falando de uma criança. A gente não tá falando de um boneco, a gente não tá falando, sabe, de um objeto, a gente tá falando de uma criança, é uma vida. Entendeu? A sua irmã talvez ela seja muito inocente e seja muito imatura ainda para entender que ser mãe não é brincar de casinha, não é brincar de boneca, entendeu? Ser mãe é uma responsabilidade muito grande e outro filho sempre fica pra mãe, com a mãe, sempre o filho é da mãe, entendeu? Então eu espero, gente, de verdade, que ela não fique romantizando, né, a maternidade, achando que vai ser mil maravilhas. Ser mãe, gente, é uma coisa muito difícil. Não vem falar pra mim que é fácil, ainda mais quem é mãe solo sabe como que é difícil criar um filho sozinho, entendeu? Sem o pai presente. Mas quando tem uma rede de apoio, igual provavelmente ela vai ter, né? Você que parece ser uma irmã boa, então provavelmente vai ser uma tia boa também. Tem os pais, né? E se realmente, né, for filho do seu cunhado, eu acredito que os seus sogros também vai estar ali para apoiar ou dar alguma força em alguma coisa. Então ela vai ter uma boa rede de apoio. Porém, ela vai ter que colocar na cabeça dela que ser mãe muda tudo. Ser mãe é outro mundo. Ser mãe é uma responsabilidade muito grande. E aí, tomara, né, que uma hora ela entenda isso e acorde. Abre o jogo logo para vocês falando quem é o pai dessa criança. Enfim, desejo uma boa sorte para vocês. Espero que essa história termine da melhor forma possível, tá bom? Infelizmente, ele foi infiel, né? Traiu a mulher e ainda teve a consequência da traição. Então, espero que ele seja homem, pelo menos, e assuma essa criança, né? Faça o papel de pai. Mas é isso, galera. Se você já passou por algo parecido, tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct Instagram ou no e-mail que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais aqui o canal e o YouTube tá entregando os vídeos para mais pessoas, tá bom? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.